Doutora Stephanie, mais uma dúvida por parte dos nossos ouvintes. O que acontece com a dívida a partir do momento que o devedor morre? Bom, essa é uma dúvida muito importante, né? Que inclusive chegam muitos casos aqui no escritório. É muito comum, a partir do momento que uma pessoa morre, quando não tem um seguro naquela dívida, né, naquele financiamento, o banco começa a cobrar de um dos herdeiros, pressionando para que aquela pessoa pague a dívida. Mas esse herdeiro, se não teve herança, ele não é obrigado a pagar a dívida. Então isso é uma coisa ilegal que os bancos fazem. Ele não é obrigado, só paga a dívida se tiver herança, com o valor da herança. Isso também vale no caso ali do companheiro ou da companheira, doutora? Isso, exatamente. Por exemplo, se eu sou casada e o meu marido faz um financiamento de um veículo e ele falece, se ele faleceu e deixou essa dívida e não deixou nenhum bem de herança, eu não sou obrigada a pagar. Essa dívida ela tem que ser encerrada pelo banco, porque é uma prática ilegal cobrar. Eu só teria que pagar, por exemplo, se ele deixou um carro, uma casa, aí com o valor dessa herança eu tenho que pagar. Mas se a dívida, por exemplo, é de 100 mil e ele me deixou 50 mil de herança, eu só pago 50 mil. O que falta eu não tenho que pagar. Essa é uma outra dúvida que a gente sabe que a população tem muito, né, doutora? Sim, é uma prática bem comum e as pessoas, às vezes, sem ter essa informação, né, de tanto o banco, a instituição ficarem ali pressionando, você tem que pagar, olha, a dívida tá vencendo, olha, eu vou protestar seu nome. A pessoa, às vezes, vai lá e efetua o pagamento, mas ela não tem que pagar, é com o valor da herança que paga. Se não teve herança, não tem pagamento, a dívida se encerra ali. A partir do momento que isso acontece, é necessário a pessoa buscar informações e orientações com uma pessoa especializada, no caso, um advogado, né, doutora? Sim. Em muitos casos, é necessário fazer um inventário negativo, que é o que a gente costuma falar aqui, que nada mais é do que um inventário judicial ou extrajudicial, né, feito no cartório, para confirmar que aquela pessoa não deixou nenhum bem. Então, se o banco ficar lá fazendo a cobrança o tempo todo desses herdeiros, eles fazem esse inventário negativo e apresentam no banco. Dessa forma, o banco não pode mais realizar cobranças. Ou seja, é possível solucionar o problema, doutora? Sim, é possível. E é uma coisa necessária, né? Porque às vezes o banco faz uma pressão psicológica tão grande que a pessoa acaba ficando angustiada, né? De ficar recebendo aquela cobrança ali o tempo todo e muitas vezes não tem condições de pagar. Então, se é a sua situação, não acredite nisso. Vai atrás de ajuda, procure um advogado, procure alguém que entenda para analisar, né, claro, o seu caso específico, mas na maioria das vezes você não tem que pagar essa dívida. Tá ok, doutora. Para quem quiser mais informações da área jurídica, nos siga nas redes sociais, @MPL_Advogados Associados.